Olá, pessoas! Este é o canal Filosófico e no vídeo de hoje iremos falar sobre Michel Foucault e suas teorias sobre a verdade e o poder. Bom, Michel Foucault, ele nasceu em Poitiers, na França, em 1926. Ele foi um filósofo, historiador das ideias, teórico social, filólogo e crítico literário. Suas teorias abordam a relação entre o poder e conhecimento, e como eles são usados como uma forma de controle social por meio das instituições sociais. Embora muitas vezes seja citado como um pós-estruturalista e pós-modernista, Foucault acabou rejeitando esses rótulos, preferindo classificar seu pensamento como uma história crítica da modernidade. Através de suas principais obras, analisou desde a loucura em História da Loucura, o doente em O Nascimento da Clínica, a criação das ciências humanas e a determinação do homem pelo que se sabe dele em As Palavras e as Coisas. Analisa como o homem se fez objeto de saber a partir da investigação do poder em Vigiar e Punir, os próprios mecanismos de poder em Microfísica do Poder e o próprio ser humano como objeto de desejo na obra História da Sexualidade. Mas para isso acontecer, antes teve de desenvolver um método de investigação histórico e filosófico que pudesse explicar o nexo entre saber e poder, e assim contradizer a tradição da modernidade, onde o saber antevia o poder, onde se buscava a verdade essencial da qual decorre a ação. Porém, para Foucault, o saber não se encontra separado do poder, e é justamente este que gera o que se passa a considerar como verdade. Ou seja, Foucault desconfiava que grande parte do nosso conhecimento, como classificações, definições, estariam diretamente atreladas ao poder de determinada época. A verdade seria meramente uma produção histórica. Assim, para fundamentar então sua teoria, desenvolve o processo de arqueologia que se completa com a tática genealógica. Bom, o processo de arqueologia identifica em um período da história quais são as maneiras de pensar e as regras de conduta para que a tática genealógica, através da episteme, explique as mudanças ocorridas, assim como a verdade foi produzida no âmbito das relações de poder. A episteme, que significa nada mais que o conjunto discursivo de determinado momento histórico, ou seja, ela não é um conhecimento, nenhuma forma de racionalidade, mas ela pretende delinear um campo de relações, continuidades e descontinuidades entre as práticas discursivas. Como quando o homem acreditava que a Terra era o centro do universo, episteme não é a teoria em si, mas as relações de poder e crenças que levaram as pessoas daquela época a acreditar nisso. Além disso, Foucault examina as condições do nascimento da psiquiatria, procurando entender a razão humana através da sua loucura, através dos tempos, na obra História da Loucura, afirmando que a loucura não é algo biológico, mas meramente uma construção cultural e de poder. Com sua técnica arqueológica, mostra como a loucura e seu conceito mudam através dos tempos, e a divide em 4 partes em sua obra. A loucura vista na Idade Média como um adjetivo de pessoas visionárias, a loucura no Renascimento visto como pessoas que são simplesmente diferentes e que possuem sua realidade individualizada, mas que ainda é considerada normal, passando então para a terceira parte de sua obra, que é situada na Idade Clássica, entre os séculos XVI e XVII, em que a sociedade passa a silenciar a loucura. Os loucos são expulsos por uma razão dominadora, internalizados em hospícios para não mais comprometer as relações entre subjetividade e verdade. Como Foucault diz em sua obra, a loucura foi colocada fora do domínio no qual o sujeito detém seus direitos à verdade. Ou seja, tudo que desviasse da normalidade imposta por uma relação de poder da sociedade, a episteme, era então considerado louco. Assim foi com homossexuais, vagabundos, mendigos, resultando no que Foucault chamou de grande enclausuramento, que irá se concluir na 4ª parte de sua obra, no século XVIII, onde a loucura de crime se torna uma doença. A sociedade torna-se disciplinar, pois processos disciplinares assumiram forma geral de dominação, adentrando não só os hospícios, mas os hospitais, os colégios, as organizações militares e muitas outras. O controle introjetou-se no próprio indivíduo e não só nos mais poderosos ou no governo. Segundo o filósofo,
Toda essa mudança deveu-se à ascensão da burguesia, que ao se constituir como uma classe dominante, precisou de uma disciplina que excluísse os que eram considerados incapazes e inúteis para o trabalho, tornando as pessoas mais dóceis com comportamentos e sentimentos adequados ao novo método de produção industrial. Conclui este pensamento no livro Microfísica do Poder, onde ampliará o conceito de que o poder não se exerce de um ponto central, como qualquer instância do Estado, mas se encontra disseminado em uma rede de instituições disciplinares nas quais o próprio indivíduo fiscaliza o próximo em seu próprio círculo de poder, caracterizando isso como o efeito panóptico da obra Vigiar e Punir, conceito utilizado por Jeremy Bentham para uma penitenciária ideal, na qual se permite a um vigilante observar todos os prisioneiros sem que estes possam saber se estão ou não sendo observados, ou seja, o poder se perpetuando mesmo na ausência da vigilância. Ideias essas que serão ampliadas até no âmbito da sexualidade e a sua própria regulação na obra História da Sexualidade. Bom, como podemos constatar, a noção de verdade para Foucault encontra-se ligada a práticas de poder disseminadas no tecido social, os micropoderes, que não é só feita através da violência e força física, mas pelo adestramento do corpo, do comportamento e da sexualidade, a fim de fabricar um indivíduo normatizado ou tipo de trabalhador adequado para a sociedade industrial capitalista de determinada época. Bom, o vídeo de hoje está ficando por aqui, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, se inscrever na página, comentar opiniões sobre o vídeo e fazer sugestão de novos temas. E até o próximo vídeo. Muito obrigado!